Agosto no Brasil é mês de conscientização sobre o aleitamento materno. É o agosto dourado, assim chamado em referência ao padrão ouro do leite materno na alimentação dos bebês. Nossa convidada hoje é Juliana Sobral, pediatra e coordenadora do Serviço de Banco de Leite da Maternidade Brasília. E nós vamos conversar sobre a amamentação. Olá, Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por vir aqui participar. Prazer é todo meu. E aí, vamos começar, você podia explicar para a gente por que esse ouro? Por que o leite materno é padrão ouro? A gente costuma falar que são gotinhas de ouro e de puro amor, né? O leite materno ele é considerado padrão ouro porque ele é um alimento completo. Né? Então, ele é um alimento completo até o 6º mês de vida do bebê. Ele vai fazer com que esse bebê fique nutrido, hidratado, sem necessidade de nenhum outro alimento, nem água, né? Então, a gente considera ele padrão ouro de alimento para esse bebê nesta fase da vida. E existem, são 3 diretrizes principais, né, para boa amamentação, bom aleitamento, Isso. né? Recomendados pela OMS, pelo Ministério da Saúde, quais são eles? Isso, começa já na sala de parto, após o parto, nessa primeira hora de vida, a gente recomenda que a mãe já fique em contato pele a pele com seu bebê e o bebê já mame ali logo depois do parto. Com isso, a gente garante ali uma melhor relação da mãe com o bebê. O bebê, ao sugar o peito da mãe, libera uma substância que chama ocitocina, fazendo com que o leite ejete do peito dela para o bebezinho, então a primeira fase do leite, que é o colostro, e essa ocitocina faz com que o útero da mãe contraia. Assim, a gente evita que tenha aquela hemorragia pós-parto, né? Então, ele volta ao lugar, né, o lugar original dele com maior facilidade, evitando que essa mãe tenha qualquer intercorrência pós-parto, que inclusive vai fazer com que, se ela tiver alguma intercorrência, seja afastada do seu bebê, às vezes para ir para uma UTI, alguma coisa assim. Então, essa amamentação na primeira hora é importante tanto para a mãe quanto para o bebê, para a gente garantir o sucesso do aleitamento materno. A segunda coisa é que a gente orienta que o bebê seja amamentado exclusivamente ao seio até o 6º mês de vida, sem necessidade de nenhum outro alimento, água, nem nada, e até 2 anos ou mais, conforme vontade e possibilidade dessa mãe amamentar. Então, vamos voltar aqui para a primeira orientação, né? Assim, essa primeira hora ali, né? Porque às vezes as pessoas acham que o bebê não está mamando nada, não tem força para sugar, não está saindo nada, mas é importante até para estimular, né? Como é que funciona isso? A gente sabe que a ejeção do leite a primeira coisa que faz essa ejeção do leite é a sucção do bebê, né? Então, ele faz aquele estímulo de sucção que vai fazer com que o nosso cérebro entenda que tem que liberar essa ocitocina para liberar o leitinho na boca do bebê. Então, a primeira fase desse leite é o colostro, rico em anticorpos. O bebê, embora assim, muitas mães falam, mas é só algumas gotinhas, é o suficiente para esse bebê nos primeiros dias de vida. E também o estômagozinho dele. O estômago é pequenininho, né? E muitas mães, vem às vezes algum mito popular falando, isso não vai dar certo, o neném não vai ficar saciado. Vai sim, é o suficiente para ele naquela fase e é importante a gente encorajar essa mãe que vai dar certo. Então, a gente está ali para ajudar a posicionar corretamente, para que não machuque o peito dela, né? Às vezes o bebê pega errado, ou assim, pós-parto, às vezes a mãe está ainda, por exemplo, numa cesárea meio anestesiada, então, às vezes deitada, não numa posição talvez não muito confortável para ela amamentar. Então, cabe a nós, a equipe multidisciplinar que está ali para auxiliar, colocar o bebê de uma forma correta, auxiliar na pega, e aí a mãe consegue fazer essa amamentação na primeira hora de vida. E essa pega tem assim, algumas dicas básicas que você pode dar? Sim, para quem sim. A gente fala assim, que o bebê tem que estar posicionado de uma forma confortável com a mãe, de preferência voltado para a mãe. Então, a gente brinca e fala que é de barriguinha com barriguinha, né, com a mãe. A boquinha do bebê tem que estar bem aberta, abocanhar a maior parte da areola da mãe, sem impedir a respiração do narizinho. E quando o bebê começa a sucção, a gente tem que garantir que os lábios
estejam evertidos, que não faça covinha na bochechinha, que não faça barulho de entrada de ar. Então, a gente tem que fazer uma sucção efetiva, né? Então, a gente veda direitinho ali essa boquinha do bebê na areola da mãe para garantir que não machuque a mãe e que ele consiga extrair o leite de forma correta. E o colostro, né, que é esse primeiro leite, mas ele tem um nome diferente, ele é até um pouco diferente mesmo. Sim. Ele não tem aspecto de leite, né? Muitas vezes, assim, às vezes no popular, né, a cultura popular diz que é água, né, que não é nada. Tinha algumas tradições até descartavam, né? Isso. Assim. Ele começa ali meio... não é aquela cor branca leitosa, né? Então ele fica meio transparentezinho, depois ele fica bem amareladinho, mais grosso, rico em vitamina E, rico em anticorpos. E ele é diferente, a gente pode ver quando uma mãe extrai, né, e coloca num potinho o colostro. É diferente as características tanto físicas dele quanto visuais, né? A gente olha ele é realmente mais amareladinho quando a mãe consegue começar a extrair do que o leite depois que... E a gente ainda tem o leite de transição, que é entre o colostro e o leite mais gorduroso, que é o leite maduro, né? Que fica aquele branquinho, mas não tão leitoso. E depois o leite gorduroso, que é o leite mais maduro, que nós vamos ter ali amanhã, mais ou menos no final da segunda semana de vida, ele ainda pode variar de mãe para mãe. Algumas mães têm um leite mais branquinho, outro um pouco mais amarelado. Tem até uns leites um pouco mais acinzentados às vezes. Quando a gente tem... Quando a gente vê no banco de leite a geladeira com os leites já pasteurizados, nos vidros, a gente vê que há essa diferença de coloração. Tem uns que parecem até um amarelo manteiga, assim, isso, gordura mais pura, gorduroso, né? Sim. A gente faz, inclusive, essa análise do leite, né? Chama crematócito, né? Que a gente vê a gordura do leite. Tem bebês até para poder dar a quem precisa. Então, assim, por exemplo, durante a internação na UTI, por exemplo, alguns bebês precisam de um leite mais gorduroso para ganhar mais peso, outros precisam de um leite mais parecido com o colostro. Então, isso é um trabalho desenvolvido tanto pelo banco de leite, que faz essa divisão dessas características do leite, e a nutricionista, geralmente a nutricionista da UTI, determina qual leite é mais adequado para cada criança, para cada caso. Agora, e continuando assim nesse início, né? Aí o bebê tá aprendendo a mamar, né? Assim, acertando a pega e tal. Aí tem uma hora que chamam, né? Que desce o leite, que também é um momento difícil, principalmente, né? Para as mães de primeira viagem, né? Famosa apojadura. Apojadura, que é a descida do leite. É uma preparação da mama para a descida do leite, né? Daquele leite, como nós já... eu gosto de enfatizar aqui que o colostro já é leite, não, porque a mãe fala, vai descer o leite ainda, só tá colostro. Colostro é a primeira fase do leite. Mas essa descida do leite, conhecida popularmente como descida do leite, é a apojadura. Que aumenta muito a quantidade, aumenta a mama, né? A mãe fica com aquela mama de volume maior, a temperatura ao tocar essa mama é maior também. Algumas mães têm alguns sintomas mais sistêmicos, como, por exemplo, calafrios, né? Então, varia de mulher para mulher. Em algumas mulheres é mais intensa essa apojadura, outras passam um pouco mais leve e não sentem tantos sintomas, né? Importantíssimo nesse momento ter alguém que oriente os cuidados com a mama, por exemplo, a massagem da mama, a ordenha de forma correta para aliviar esses sintomas e a mãe prosseguir nessa amamentação. Agora, quando tem assim, aumenta a temperatura e a mulher sente calafrios, aí já é uma mastite ou não? Isso ainda está dentro do normal? Temos diferenças aí. Por exemplo, a apojadura vai acontecer muito próximo ao parto ali, geralmente até o 4º dia, 5º dia vai acontecer isso. Acontece de uma forma igual nas duas mamas, né? Tem algumas mães que têm essa sensação de frio, de calafrio, de febre, mas a grande maioria não vai ter uma febre aferida mesmo, né? A gente põe o termômetro, não vai estar com febre mesmo, mas acontece, aumento do volume das mamas, ficam mais quente e tem essa sensação de febre, de calafrio. Após alguns dias, eu gosto sempre de falar para as mães, olhem-se sempre na frente do espelho, quando você for tomar banho, se tem diferença entre as mamas. Se você está achando alguma área da mama um pouco mais avermelhada, com dor localizada, seria sim
para a gente pensar mais numa mastite, seria isso. Não seria de uma forma igual dos dois lados, geralmente unilateral, geralmente mais localizada, com febre aferida mesmo, e um pouquinho mais tardiamente, vamos dizer assim, porque a pojadura a gente sabe que vai acontecer nesse período aí, logo após o parto. E aí, então, a gente passa já para a segunda orientação, né, até os 6 meses. Essas dificuldades maiores geralmente são no começo e depois engrena, né? Flui, assim, né? Assim. E aí, o importante é manter até os 6 meses sem oferecer nenhuma outra coisa para o bebê, né? Aquela cultura, tradição popular, você está achando dar um chazinho. Esse menino está precisando de uma água, não está precisando. O leite materno é suficiente. Exatamente. Mesmo aqui em Brasília, a gente sabe que a umidade do ar é baixíssima, mas o leite dá conta. O leite dá conta. E é importante a gente ressaltar que é livre demanda. Então, assim, a mãe falou, mas tem 1 hora só que ele mamou, ele está querendo mamar de novo. Sob livre demanda. Assim como algumas pessoas tentam colocar intervalos fixos. É de 3 em 3 horas, é de 4 em 4 horas. O neném vai, isso a gente sabe que nos primeiros dias de vida, às vezes o bebê é mais sonolento, a gente não pode deixar o neném dormir por longos períodos, às vezes pode ter hipoglicemia, perder excesso de peso, então a gente fica um pouquinho mais criterioso com essa mamada mais frequente, de incentivar a mamada com frequência no peito. Mas depois de uma mamada bem estabelecida, o bebê faz os seus horários, né? Então, quando ele estiver dormindo, ele está tranquilo, acordou, mama, está fazendo o acompanhamento direitinho com o pediatra, o bebê está ganhando peso adequado, então está tudo bem, está fazendo xixi, está fazendo cocô, a mãe está com a produção legal, o peso está grama por dia direitinho, então está tudo bem, está livre demanda conforme o bebê precisa. Mas então essa questão do horário seria mais assim com relação a não deixar, principalmente no começo, não deixar o bebê dormir demais. Isso, e não longos períodos. Mas se ele estiver querendo, oferece. Não esperar, ainda não se passaram. Não, de jeito nenhum. Pode dar. Ofertar. Né? Agora, e outra coisa também, muitas, né, na cultura popular, esse bebê está chorando, ele está com fome, o leite está fraco. Esse leite fraco. Acho que todas as mães... Famoso leite fraco. Famoso leite fraco. Eu acho que todas as mães já ouviram esse leite fraco alguma vez na vida, né? Principalmente em algumas fases do bebê que ele tem um salto de desenvolvimento e picos de crescimento. Muitas vezes nessa fase, o bebê vai ao seio mais vezes, justamente para o cérebro entender que tem que produzir mais substâncias, no caso a prolactina, a ocitocina, para aumentar a produção desse bebê. Esse bebê cresceu, esse bebê tem um estômago maior e ele tem uma nova necessidade vamos dizer, de ml de leite, né, para suprir as suas necessidades. Então, por muitas vezes, em algum período de tempo, que a gente fala que são os saltos, os picos de crescimento, esse bebê vai muitas vezes ao peito da mãe e aí, neste momento, às vezes muitos familiares ou até a própria mãe desacredita no seu próprio leite, né, fala, poxa, acabei de amamentar o bebê, quer mamar de novo, parece que não está saciando. Simplesmente é uma fase de transição que ele vai passar por várias vezes na vida e que é para justamente adequar a mãe adequar a produção dela à nova necessidade do bebê. Assim, o bebê está estimulando a produção. Estimulando a produção. Né? Agora, e essa questão da fome, né? O bebê está chorando por fome, mas toda vez que o bebê às vezes ele quer colo, quer carinho, né? Nem tudo é fome. Nem tudo é fome. Então, eu sempre oriento as mães. A gente sempre oferece o peito, mas o bebê não aceitou, vamos olhar. A gente pede até para olhar antes. Olha a fraldinha, se essa fraldinha não está suja, vamos trocar. Se esse bebê não está com excesso de roupa e está com calor, se ele não está com frio por falta de roupa adequada, se não tem alguma coisa prendendo, às vezes ele está com dor. Então, a gente tem que olhar outras necessidades do bebê ou simplesmente ele quer um afago. A gente fala que até o 3º mês temos um período que chama esterogestação. Muitas vezes esse bebê pode passar pelo colo de todo mundo e não para de chorar, mas quando ele chega na mãe dele, sente o cheiro e o barulho do coração quando ela coloca no colo e tudo, ele se acalma. É como se até o 3º mês ele e ela são uma pessoa só. Então, ele sente a falta da mãe e tudo isso. Então, existem vários motivos para um bebê chorar, não só fome. E o leite fraco, então, não existe? Deixa isso para lá. Não existe.
Ele é perfeito na sua composição para cada bebê. E de todas, né? De qualquer, todas. não é, né, assim, até as mães que estão doentes, que podem estar elas até subnutridas, mas o leite vai ser ideal ali para o bebê. Vai, e a gente vê isso acontecer com muita clareza nas mães que amamentam, por exemplo, em países de extrema pobreza, por exemplo, a África, né? Às vezes a mãe está extremamente emagrecida e tudo, está lá amamentando o seu filho, né? E o neném gordinho, ganhando peso e tudo, porque o leite dela está... É lógico que a gente sabe que a mãe, às vezes, fica desnutrida com relação a vitaminas, tudo isso. Então, assim, é importante que essa mãe se cuide, que ela procure o médico dela, que faça a suplementação de vitaminas adequada, que alimente de uma forma diversificada com alimentos mais naturais possíveis. Eu costumo falar, abra menos embalagem, descasque mais, não? Então, da forma mais natural possível, né? E se cuide, porque... Todas as mães falam, se você não se cuidar, quem vai cuidar do seu filho, né? Então, para que ela se mantenha saudável dentro de toda aquela... E eu falo também da parte não só biológica, mas da parte de nutrição, de se alimentar bem, mas de ter uma rede de apoio que possa segurar esse bebê, para a mãe dormir um pouco. O sono é fundamental, o descanso é fundamental, e a gente sabe que uma das principais dificuldades para o aleitamento materno, para manter esse aleitamento materno, é a privação de sono. Às vezes essa mãe não vai ter tempo de comer direito durante o dia, então se você tem uma pessoa que faça uma comida para ela, que cuide da casa para ela, já estamos ali garantindo que essa mãe esteja íntegra, né, bem para cuidar do seu bebê. Que é até o tema da campanha mundial, né, da amamentação esse ano, justamente, né, tá escrito aí, apoie em todas as situações, né? Que aí é isso que você está explicando, né? O apoio para continuar a amamentação, não é dar uma mamadeira para o bebê. Não, é cuidar dessa mãe para que ela possa cuidar do seu bebê, porque ela possa se dedicar à amamentação desse bebê, na sua relação com esse bebê, né? E aqui nessa parte de todas as situações, a gente entra também nas novas conformações familiares, né? Então, existem famílias agora com duas mães querem amamentar, então a gente já pega essa mãe no pré-natal, garante que ela faça todos os exames de sorologia adequados, igual a mãe que está gestando o bebê, para que ela também consiga amamentar, se for essa a vontade dela, após o parto. Mães que têm deficiência física necessitam muito da rede de apoio para que essa mãe consiga colocar o bebê de forma adequada no peito e mantenha essa amamentação em casa, com todas as suas dificuldades, às vezes de mobilidade, às vezes cognitivas. Então, se a gente tem uma rede tanto multidisciplinar, equipe dentro do hospital, que já fez toda essa orientação antes da mãe ir de alta, que pode manter essa orientação através dos atendimentos no banco de leite. E temos uma rede de apoio em casa que consegue manter essas orientações dadas pelos profissionais, nós temos aí tudo para ter o sucesso do aleitamento materno. E aí chegamos assim à terceira orientação, então, que é até manter, mesmo depois, assim, até 6 meses exclusivo, aí começa a introdução de alimentos. Mas, nesse momento, o leite materno continua sendo, né, a principal fonte de nutrientes e é importante continuar até os 2 anos, pelo menos. Pelo menos. A gente entra aqui numa fase bem difícil da vida das mães, né? Cada vez mais as mães não são só donas de casa, né? Só não, porque é muita coisa. Então, assim, essa mãe que tem que dar conta da casa e ainda tem que fazer uma jornada dupla, tem que voltar ao trabalho. Muitas vezes só tem licença de 4 meses, né? Licença no trabalho, licença maternidade. E aí a gente entra com estratégias para que essa mãe não desmame precocemente. Afinal de contas, o leite materno é o principal alimento até 1 ano. Esse bebê vai passar por uma introdução alimentar de forma adequada, seguindo as orientações do nutricionista, do pediatra, porém, o aleitamento materno continua sob livre demanda enquanto essa mãe puder estar com o bebê. A gente sabe que durante a introdução alimentar, muitas vezes o bebê não aceita grandes quantidades de alimento. A grande maioria vai só experimentar uma vez ou outra e demora alguns meses para poder realmente ter uma refeição efetiva ali, né? Então, muitas vezes ele vai comer e logo depois vai mamar
novamente, né? Vai mamar além disso, é como a gente brinca e fala que é a sobremesinha, né, do bebê, mas ele sempre está ali mamando com frequência. E após um ano é mais difícil ainda. Muitos bebês vão para creche, escolas e aí as mães acabam desmamando. Muitas mães engravidam novamente, vai ter o segundo filho. Então a gente gostaria de ressaltar aqui que ela pode amamentar até quando for possível para ela e até quando ela quiser. Mas a gente faz parte da orientação do pediatra e da equipe de saúde dar todo o apoio e orientação para essas mães continuarem amamentando. Sabemos também que, por exemplo, quando a criança entra na creche, entra na escola, a tendência é que essa criança fique doente nesses primeiros meses, pegue algumas viroses, tudo, e leite materno salva. Crianças têm diarreia, às vezes não se desidratam porque para de comer tudo, não aceita às vezes nem água, mais mama, né? E fora os anticorpos que a mãe passa para o bebê para ele se recuperar mais rápido. Então a gente tem menor taxa de absenteísmo no trabalho dessa mãe, porque a criança se recupera mais rápido, e a gente tem menor, lógico, mortalidade infantil por causas preveníveis, como uma desidratação, por exemplo, menor taxa de hospitalização dessas crianças. Aí a gente desonera, né, o serviço de saúde e, assim, só benefícios para todos os lados, né? Para o governo, para a mãe, para a criança, para a família, para o empregador, né? Então, assim, a gente incentivar que essa mãe amamente até 2 anos ou mais faz parte do nosso lema de vida, assim, né? Auxiliar e orientar bem direitinho. E aí esse é mais um momento, né, que o lema e apoie, né, assim, volta, porque muitas vezes a gente vê o contrário, né, as pessoas olhando, mas um menino desse tamanho, tá mamando pra quê? Já tá correndo, tá mamando. Cheio de dente. Cheio de dente. Né? O dente é um problema? Não é problema, o neném mama do mesmo jeito, cheio de dentes na boca, inclusive é uma das fases, né, que o bebê solicita mais vezes a mãe, né, quando os dentinhos estão nascendo, às vezes eles não aceitam tão bem os alimentos sólidos e aí pedem para mamar mais vezes, né, e a gente sabe que eles ficam mais enjoadinhos, mais chorosos, né, e mamam do mesmo jeito, então auxilia também nessa fase difícil, que muitas vezes é difícil para alguns, né, para algumas crianças. Eles sentem mais o nascimento do dente, né? Alguns passam ilesos, né? Mas alguns sentem bastante e aí o aleitamento materno é muito importante. E aí a gente vê a importância, né, da gente voltar a esse assunto todo ano, agosto dourado, né? Até porque tem novas mães começando a amamentar e as famílias, a importância, né, de envolver os pais, os avós, os vizinhos, com todo certeza. Mundo, né, tem que dar esse apoio mesmo, né? Apoio e enfatizar a importância do leite materno para essas crianças sempre. É importante campanha para doação de leite. Tem mães que têm muito leite, que o bebezinho dela mama tudo, ganha peso adequadamente e ainda sobra para doar para outros bebês que precisam. Então, assim, a gente incentiva também essas mães a amamentar seu filho e ainda doar para aqueles que precisam, principalmente os que são prematuros, que estão em UTI, que não conseguem mamar na própria mãe ainda. Que são esses que são atendidos, são os bebês prematuros, porque o Banco de Leite atende tanto, né, a rede de bancos de leite nessa orientação, nesse estímulo, nessa conscientização, mas para geralmente quem consome mesmo leite são os prematuros internados. Isso. Então, aquelas mães... A gente tem pessoas que buscam em casa para não... A gente já sabe que o cotidiano de uma mãe é extremamente, né, difícil. E aí a gente sabe que essa mãe muitas vezes vai querer doar, mas não tem como se deslocar para levar, né, aquele leite doado. Muitas vezes ela não tem o material adequado para a extração do leite. Então, damos, assim, a rede de bancos de leite dá total apoio com orientações, com fornecimento dos materiais, por exemplo... luva, máscara, os potes de vidro com tampinha de plástico já esterilizados para essa mãe poder fazer a extração adequada desse leite, as orientações, como fazer para lavar as mãos, essas coisas, porque às vezes a mãe conseguiu ordenhar uma quantidade enorme de leite, aí cai uma sujeirinha, a gente não pode aproveitar aquele leite, entendeu? E aí, pessoas, por exemplo, na rede pública,
Os bombeiros buscam esse leite em casa. Na maternidade Brasília temos a pessoa que busca também. São pessoas orientadas como fazer esse transporte adequado desse material. E os bancos de leite recebem esse material, fazem classificação, o que está adequado, o que não está. Fazem a pasteurização e em seguida congelam esse leite. A classificação a classificação dos leites é uma função do banco de leite também, como eu já tinha citado antes. Esse leite tem mais gordura, esse leite tem menos gordura. E a nutricionista da UTI direciona para esses bebês que estão na UTI quem é que precisa de um leite mais calórico, quem é que precisa de um leite que parece mais um colostro. E aí vamos dando para esses bebês prematuros a chance deles melhorarem mais rápido e terem alta mais rápido, ganhando peso adequado. Juliana, muito obrigada. Nosso tempo voou, já acabou. Muito obrigada por todas essas orientações. Por nada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.